Eu quero ser seu amigo de novo. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio, seguindo aqui este projeto feito com muito carinho por mim e Carol Govari. E aí, Lelê? Como tudo estamos, bom? Carol? Tudo ótimo. Mais sempre, uma semaninha. né? Sempre Tá ótimo. tudo bem aqui, tudo né? bem, é conversando. Nunca tem perrengue aqui, né? Não tem. É conversando com amigos, lembrando histórias. Pra que melhor? Não né? tem como Não tem ser como. melhor, né? E sempre lembrando que estamos aqui no oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece, e temos aqui os nossos parceiros, né? Dado Beer nos hidratando, Montecchio Pizzaria nos alimentando, Produto Nacional nos vestindo, Oficial, né? Ai, eu falei Produto E a gente Nacional, é que eu tô corrige, falando, é aqui que né? foi, é aqui Um abraço, que é assim que funciona, né? um abraço pra galera da Produto Nacional, pro Dionísio, né? Confundiu. É o que acontece, né? Não, mas Né? tem a ver, Sempre né? confundo. É culpa Sempre da confundo. Dado, na verdade, né? É, Dado não. deixa meio Produto confuso. oficial, Amora Imagens, recebendo hoje, pelo segundo episódio ou pela segunda semana consecutiva, como você preferir, Tonho Croco. E aí, Tonho? Tudo Tudo bom, bom? gente? Pronto aqui, pronto Pronto para a pra segunda temporada. Segunda temporada da Segunda sabatina, né? Aqui, Isso. vamos seguir com a sabatina aí que a gente tá fazendo contigo. Como a gente sempre faz aqui, quando o convidado fica em mais de um episódio, a gente sugere o seguinte: para agora, se tu caiu aqui agora, e volta e vê o episódio anterior, para depois pegar o resto da história. Porque, sim, o projeto não tem uma ordem cronológica, mas o convidado geralmente vem numa ordem cronológica. No episódio anterior, a gente falou sobre a introdução do Tonho no mundo da música, as bandas que ele teve antes da Ultraman, as tentativas de bandas, os corais, etc., né? A introdução dele na música, até chegar na Ultraman, e a gente veio falando da Ultraman, histórias da Ultraman, do primeiro disco. Então, mais uma vez, se você quiser ouvir essa parte inicial, volta no episódio anterior. Se já ouviu, agora a gente entra, eu não tô com o disco aqui, porque às vezes eu esqueço os discos. né? Acontece, né? Mas aqui, ó. O Lelê. Que todo mundo pergunta, tem a ver com o Lelê? Todo mundo pergunta se tem a ver comigo. Tem a ver com o Lelê? Não, não tem a ver comigo. Hoje o Tonho vai acabar com essa Tem um dúvida. pouco, eu acho sim, cara. Sim, Será eu era que o tem? empresário da... Aliás, eu odeio falar empresário. Eu era o produtor da Empresário. Ultraman. Não gosto. É Empresário é empresário. rico. Empresário. Eu era o produtor executivo A da gente Ultraman. Rock Gaúcho e empresário. Rock Sempre Gaúcho e chamou de empresário. reprodutor. Ele Ele era o nosso reprodutor. Eu vinha reproduzir melhor depois que eu parei de trabalhar com as bandas. Que loucura. Mas enfim, então a gente parou outro episódio aqui na história desse primeiro disco. Pô, até uma coisa que a gente não lembrou no outro episódio, que eu acho que vale a pena só a gente fazer Foi o show de lançamento desse disco, na opinião, com, né, um show que eu tenho. Dado Vila Lobos. Dado Eu veio. tenho o áudio desse show gravado, não sei se tu tem também. Não tem. Eu tenho, tá comigo lá em casa o dia que a gente quiser. Tá bem guardado. O dia que... Opa, Aqui confirmou. cai, alguma né? coisa do Aqui cenário. cai, o cenário cai. Confirmou. Assim. Esse cubo aqui já me disseram que é assombrado aqui. É, Eu tenho não. gravado num Certo. CD. A gente grava às 3 da manhã, só pra vocês saberem. É É. especial, por isso que acontece tudo isso. As coisas caem. Quer ver que foi o CD do Júpiter? Quer ver? Não vou nem ver. Não, foi o vinil do Perry Farrell. Olha aí. Que a gente ganhou ali, o Per Farrell, que é um cara muito famoso no Brasil, no mundo inteiro, porque criou o Lollapalooza, né? Não por causa Também, das não bandas por causa do que ele Jane's fez, Addiction. Que, aliás, bandas maravilhosas, né? Que nós gostamos muito. Mas, Porno enfim, for Pyros. Porno for Pyros e Jane's Addiction, exatamente. E ele teve um outro projeto também chamado Satellite Party, que não deu muito certo. Certo. Né? Tanto que ele retomou o Juanas, que está Não até hoje. precisa, já é bilionário com o Lollapalooza, só né? o copyright ali dele. É, né? não. Pô. Mas, aliás, eu sou muito fã dele. Pago Merecido, muito pau eu também, cara. O Gen 6 é uma das músicas mais lindas, assim. pra esse cara. É verdade, né? cara? Aquela época ali com o Navarro ali. Pá, pior, Gostava né? de. Navarro. Putz. A gente O gostava Navarro- muito o Navarro meio de que pirou, grunge, né? depois quando veio. Nessa época do James Não, ele agora depois do depois. Covid, Capaz. ele saiu da banda, Aham. alegando que ele tem um Covid persistente. Putz. E ele tá agora pintando, né? Ele faz Capaz, ele faz mesmo. exposições, tal, ele pinta, ele faz intervenções artísticas, mas ele não toca mais guitarra. Bah, Não tá mais tocando que guitarra. foda. Cara, É. Mas enfim, então voltando aqui, o show de lançamento deste disco foi um show no Bar Opinião, que eu me lembro que no episódio anterior tu falou que vocês faziam música que vocês não estavam interessados em ir no Jornal do Almoço e tocar nas rádios. Mas este show de lançamento foi a primeira vez que o Ultraman tocou no Jornal do Almoço. até hoje eu não curto muito, cara. Né? Porque eles, além. Tudo bem, eles cortam a música ali, né? Isso aí fazem com todo mundo, né? Sim. 30 segundos. Mas Mas era pra divulgar o show, né? é pra divulgar o show, tudo bem, assim, mas entende, não é um habitat que a gente se sente, sabe? Só pra dizer isso sem nenhuma rinha. Não, claro. Claro, tipo, até hoje não me sinto bem aqui. E aí
claro, a gente tinha que fazer tudo, né? E isso sempre foi uma coisa da banda, sabe? A gente sempre foi sempre teve, assim, muito por parte também ali do Júlio e do Pedro. Como irmãos, eles sempre foram fortes, sabe? Tu tem ali duas figuras, assim, que são irmãos na banda. E eles dominavam. E eu acho que com razão também, né? Musicalmente, ideologicamente, assim. Então a gente... E eu acho que eu também comunho desse pensamento, assim. A gente sempre se preocupou, assim... A pior ofensa não era um cara chegar de... Ô, seu filho da puta. Não. A pior ofensa era o cara... Ô, seu vendido, sabe? Pra mim, assim, sempre foi... Poser. Poser, então, era pior. Traidor do movimento. Traidor do movimento. A gente até fez uma música, era o MRU. Movimento Retilíneo Uniforme, né? Traidor do MRU. E tinha um juramento, cara. A gente fazia o juramento do MRU, do movimento. Era uma gozação. Tem filmado isso aí. Isso eu acho que entrou um pedaço no documentário. Bom, voltando. A gente sempre foi assim, uma banda meio... vamos tentar ser o mais alternativo lado B possível, assim, sem fazer playback. Outra neura da época. Neura, né? Porque hoje eu faria dando risada, né? Tipo... Sim. Na época, assim, Ultraman tem que fazer um playback. Putz. Eu acho que a gente só fez um na vida, que foi horrível, a gente odiou. Onde é que foi? Tu lembra? Daltro Cavaleiro. Ele fazia, se eu não me engano, ali onde era o Manara, na Guete. Posso estar errado. Mas já era outra fase, porque os programas, os primeiros do Daltro, que eu acho que até uma vez vocês foram fazer, quando estavam sob a minha direção, era num puteiro. Que tinha ali para baixo da Farrapos, que era o Vermelho 23. Então pode ter sido ali. Pode ter sido ali. Outra, eu tô me lembrando de um teatro também, se ele não chegou a fazer um tempo. Mas daí eu também me lembro que eu fui num Daltro Cavaleiro com a Tarcísio Meras Band. Que eu era meio que empresário da banda no começo. Meio que empresário. Eu vendi 2 shows, sei lá. Sei lá, eu consegui um show deles no Garagem Hermética em outro lugar. Uma coisa assim. Eu sempre fui amigo deles. Então, eu sempre dei força pra... Isso sim, eu me lembro. Eu ia em todos os shows. Eu gostava muito, ainda quando era o Kiko. O Kiko era meu vizinho por parte de... A gente chamava assim, ele é meu irmão por parte de vizinho. Que é uma sacanagem total, né? Porque era meu vizinho e a gente andava junto. E ele era da Tarcísio e conseguia esses shows. Aí... aparecer nas entrevistas, dando força, eu já tinha mais nome que ele, sei lá. E sempre de charuto, assim, charuto de batuque, de despacho, porque o Kiko trabalhava numa Flora. Por isso que veio aquela coisa meio Gangrena Gasosa, meio se vestir de pai de santo. Mas aí o Marney, ele tinha o humor do Marney, até hoje, era a coisa do "Ô tio, me dá um pão", aquela guerra de pão. Eles levavam um cacetinho pra tocar no público, nos shows, no Garagem Hermética, aí caía aqueles farelos de pão, tudo. Quando alguém pegava, assim, vou comer o pão, né? Cheio de cabelo. Dava aquela mordida, sabe? Isso, cabelo e cerveja. Crivo. Amor. Bituca de crivo junto. E aí... Mas era uma refeição esse pão, né? Daí eu me lembro que eu fui assim, um era no Manara, eu acho que eu fui com a Tarcísio Meras. Era ali onde é o Manara, ou perto, ali naquela... Na Guete. Na Guete, ou naquelas ruas ali. Sim. Era um lance de auditório, playback, e eles se divertindo. Muito engraçado. E eu de empresário. Agora, esse da Ultraman, eu sei que a gente fez e foi horrível. Assim, a gente brigou depois, sei lá. Mas essa vez do Opinião, foi a primeira vez que a Ultraman tocou no Opinião sozinha. Né? Porque a Opinião fez muitos shows. Aliás, tem todos os shows de lançamento dos discos, todos, do DVD... Do Opinião. Do Capa Preta, do Incrível, do tem um momento que eu me lembrei muito sempre agora. Lançou no Opinião. Eu me lembrei de um festival que teve uma vez no Opinião, de várias bandas, que era um lance da MTV com a Ipanema. Com o Fábio Massari apresentando? Eu acho que era isso aí. A Tarcísio Meras também tava. Pois é, só que no show da Ultraman aconteceu um lance que era o seguinte, tu lembra disso? O Zé Darcy, o baterista da banda, não apareceu. Ele não apareceu no show. E eu não lembro se tu ou alguém da banda foi no microfone e perguntou. Quem tocava bateria? Perguntou se alguém que tava ali na plateia sabia tocar as músicas da Ultraman na bateria. Cara, imagina um show coletivo. Sério? Com o Fábio Massari da Ultraman, a Ipanema, todo mundo, cara, lotado, Opinião, uma puta chance das bandas aparecer. E a hora do show da Ultraman não foi cumprida porque o Zé não aparecia. Eu sei que ele acabou chegando. Tu lembra disso? Então, ele, cara, ele sempre fazia isso. Ele fez de propósito.
outra, ele, assim, ele sempre botou o prato da bateria Sim, lá em cima. Aham. Eu tava no Rio de Janeiro esses tempos, assim, o cara me parou, assim, no centro do Rio de Janeiro, do nada, de dia, não era noite, nada, não tinha show. Fui lá, de turista. Tu não é vocalista da Ultraman? Sou. Vem cá, ó, aquele baterista de vocês, o Zé Darcy, ele continua usando prato aqui em cima? Olha só, meu, eu vi o show de vocês no Arpoador em 90 e poucos. Eu, cara, continua. Mas as pessoas lembram mais dele. Claro. No Mas, começo, mas né? ele é um baterista muito expressivo, né? Ele, é muito ele não se expressivo. veste igual, ele é autêntico. Aham, Ele é autêntico. sim. Isso é... E ele é um bom letrista, um bom músico e tal. Ele grava muito bem com metrônomo, uma coisa que eu sempre falo, assim, é incrível, né? Assim, a facilidade dele pra isso, que pra outras bandas é difícil, assim, né? Ele grava muito bem com metrônomo. E nesse show, cara, e vários outros shows, assim, ó. Cara, ó, em 10 minutos vamos lá no palco. Putz, ele ia pro banheiro, ou ele ia pro bar, ou ele ia pra rua. Ele fazia de propósito, cara, que era pra chamarem ele no microfone. Alô, o baterista, Zé Darcy, poderia se dirigir no palco? Já é, assim. E aí só que ele começou a ver, a gente começou a dar multa daí nele. E multa de dinheiro. E depois, quando ele, assim, ele passou dos limites, a gente deu um gelo nele. Acho que foi o Peixe ou o Pancho, que ficaram tocando um mês com a gente. Tá, foi mas tipo daí assim, ele nesse ficou de show castigo, assim. na opinião, acharam Não, ele? A ou gente isso mudou a que ordem das bandas do festival inteiro tá. por causa dele. Isso. Aham. Não, é que eu só lembrei disso agora porque, tipo assim, eu nem conhecia a banda, os gringos da banda. Sim. Eu tava lá num festival e tal. E eu lembrei dessa história. Mas enfim, aí esse show do Opinião, onde é lançado esse disco ali, realmente, aí na época a gente até conseguiu fazer esse show reverberar para começar a vender a banda em shows do interior, Sim. já daí pegar esses shows maiores, né? Clubes e casas noturnas e tal. Apesar que eu também, na época a gente tinha o disco, né? Sim. Não tinha internet. A gente tinha um disco que mandava. E aqui tinha 3 músicas em português. Na realidade, não, tinha mais. Mas eu digo assim, músicas de rádio. Pra trabalhar Sim. em rádio, já. Pra trabalhar em rádio, É né? complicado. E, inclusive, o primeiro single desse disco não foi Bico de Luz e não foi Se Habituar. Foi Voa Mais de 100. Com a versão do Pedro Luiz, que é basicamente a versão em português, que é do Pedro Luiz, com o batuque da parede, que não é um batuque Chico Sainz, Nação Zumbi, mas é um batuque carioca, que tem a ver ali com a Rocket, com aquela galera deles ali, que era o Pedro Luiz e a parede, eram da mesma falange ali. Tinha o outro, Cheupa Ferro, que era do Barrão. Ah, é verdade. Claro. Todo mundo Óbvio. ria assim, ó, teu apelido é Barrão. Ah, tá. É porque... Barrão. mas Isso no- é uma gíria gaúcha. é uma gíria gaúcha. No Rio de Janeiro não quer dizer nada. Barrão é um barro grande, assim. sei lá. Mal grande. claro. Nós aqui, a gente ficava assim. E aí, inclusive a Cheupa Ferro, a produção visual deles era incrível, cara. Eles tinham designers, assim, eram uma banda de músico, mas todos eles eram, sei lá, diretores de vídeo ou diretores de criação, ou todos artistas, mas outro tipo de arte, sabe? Muito legal, Cheupa Ferro. Um som meio industrial. E aí essa galera que tipo, é aqui que a gente pode impulsionar Ultraman, no Rio. Vocês entrando nessa panela. E rolou, cara. Pedro Luiz, Parede, o Maitá, ali tocava a banda do Seu Jorge, o Farofa Carioca, o Banga La Fubenga. A gente fez show com eles. Nesse aí que foi o show que aconteceu isso, que foi onde o Falcão chegou e disse assim, ainda vou gravar com vocês. Falou isso numa roda, assim, de todo mundo. E nessa noite só não tava o Chico Sainz, tava todo Nação Zumbi. Lúcio Maia, Pupilo, o do Peixe, tava todo o Yuca, o Seu Jorge. Cara, tava incrível essa noite. E era meio que nós headlight assim, No Maitá pra Peixe? do Maitá. Perdão, na frente, atrás do Sérgio Porto, tinha aquela casa noturna, o Balrum? Balrum. O Balrum, no Maitá. Esse show foi ali. No Maitá pra Peixe, no Teatro Sérgio Porto, a gente tocou 2 vezes também. Foi incrível, foram as 2 vezes. Eu toquei mais uma vez lá com o Estéreo Maracanã, incrível também. Um dos teatros mais legais do Rio de Janeiro, com certeza. E as propostas ali, palco quase 360 graus, assim, né? Meio que as arquibancadas tu podia montar. Ah, é verdade. Lembra? É verdade. Podia fazer uma arena, um ringue, como podia fazer um Sesc Pompeia, assim, palco no meio e arquibancada dos 2 lados, sabe?
livre, liberdade, né? E que é isso que é um sinônimo bom de música, né? De arte e Total. cultura. Mas tu falou ali da situação de não querer se vender, não querer trair o movimento, não querer fazer a música muito um pop, porque vocês tinham as ideias de vocês muito baseado nas ideias dos irmãos Porto, né? Guitarra e baixo da banda, enfim. Só que, musicalmente, o resultado final do Olelê, ele é muito diferente do primeiro disco. Claro, existe um intervalo menor entre os discos. Isso aqui vocês botaram aqui 6, 7 anos de banda. E desse aqui pro Olelê são 2 anos. Exatamente. Né? E a gente já a gente já vinha construindo o repertório do Olelê depois do lançamento da segunda demo. Ou seja, antes do lançamento desse disco. Ou então durante, entendeu? Ó, isso aqui já... Porque já tinha esse disco, já estava pronto e já tinha ido pra Rocket, entendeu? Porque ele foi remixado, remasterizado, né? Nisso eu me lembro que aí surgiu Preserve, surgiu Peleia, essas músicas minhas foram um pouco depois, mas Preserve, General, já tinham, acho. Então a gente já tava animado, assim, com o segundo disco. Tipo, cara, vamos fazer um segundo disco agora, porque a gente já foi pro Rio, agora a gente já sabe a malandragem. Outra, me lembro, a galera falando assim, pô, por que você não faz uma coisa que nem o Chico Sainz fez, de aproximar o cordel, ou então o frevo, o repentista, do rap. Então tentem a coisa mais folclórica, trazer pra música, né? A coisa folclórica gaúcha. Isso foi um conselho, todo mundo dava um conselho. Porque era uma época que D2, eu acho que falou isso pra gente, estava sabe? fazendo também na época. Sim, o forró ali, forró com hardcore, forrocore. Exatamente, várias o bandas Planet, naquele momento. Um pouco de samba com hip hop, né? E a gente fez o Peleia. Foi aí um dos estopins, assim, foi muita gente dando esse conselho. E a gente viveu isso também, a gente viu a galera... Só que a gente tinha esse pé atrás com o gauchismo, assim, com o tradicionalismo. Por isso que a gente... Daí o jeito que a gente achou, né? O Pelé, ele é um anti... Sim, anti-tradicionalismo, olha que contraditório se a gente for pensar aqui o lance do rótulo rock gaúcho, que sempre tem essa discussão e tal. As próprias bandas, né, a gente tá falando também, sei lá, Nação, Raimundos, Planet e tal, essas bandas que vieram nos anos 90, assim como aqui em Porto Alegre aconteceu, tem esse movimento de aproximação com elementos regionais que as bandas, tanto do rock gaúcho dos anos 80 quanto as do B-rock, não tiveram com elementos nacionais. Então, se a gente pensar, tipo, o rótulo do rock gaúcho não tem a ver com tradicionalismo também, com o gaúcho, tipo, gaita, sei lá, bombacha. Eram bandas que faziam, sei lá, música parecida com Beatles, Stones, rock clássico, super clássico. Vocês depois vêm e enchem de 1000 referências, todas as bandas, no caso, e trazem outros elementos. Que estava acontecendo. Esse movimento, eu acho que os artistas e o público no Brasil, nos anos 90, acaba ficando meio saturado, tanto do rock gaúcho quanto do B-rock, tipo, e quer esses movimentos do regional com o nacional, sabe? Porque antes não queria. Porque antes não queria. Eles falam, vários artistas dos anos 80 falam nas entrevistas assim, Titãs, The Fallen, os caras falam assim, nessa época, cara, que a gente, cara, é um saco ouvir porque Caetano, ouvir Chico Buarque, eles não aguentavam mais, eles queriam, cara, a gente quer ouvir Sex Pistols, a gente quer ouvir, no caso do Replicantes, no caso do The Fallen, era... E é explícito nas músicas, sei lá, né? O Chico era um velho antes de nascer, tipo, The Fallen, eles ouviam, sei lá, Front to Front, Front 482, era Silks and the Benches, era o pós-punk. Depois que eles começaram a ouvir ali Kool Herc, Kool Moe Dee, os primeiros rappers, né? Kurtis Blow, que tocou na Opinião. Esse é o primeiro rap, né? Não é o que ficou famoso, né? Houdini, Melly Master, o África Bambata dessa época. O África Bambata dessa época. Então, esses são a primeira geração, assim, né? Pois então, é um movimento de afastamento e aproximação do rock né, no Brasil e tal, no mainstream que fazem com esse regional. Eu acho muito massa analisar isso historicamente. Os anos 90, quando vem os anos 90, isso muda. O próprio Miranda, que era do Urubu Rei, que era desse movimento aqui dos 80, que era muito nas coisas gringas, ele entende isso morando lá em São Paulo, que é terra de
né? De nordestino. Total. Ele entende isso, ele vê o Raimundos, ele vê Chico Science, ele vê, ele muda. E aí, tipo, não, é que tá, isso é o que tá o barato. Exatamente. E olha só, e é o que dá certo. Os anos 90 é o que refresca a música, é isso, Total. É o Sepultura gravando com Carlinhos Brown, com uma tribo lá, Caioa. Pra mim, talvez o melhor disco de heavy metal, de, sei lá, de thrash, muito esse foda. disco, é o Bloody, o Roots. Ah, cara, eu tava ouvindo esses dias no carro, cara. É absurdo até hoje, Cara, fazia, né? sei lá, O resto, 10 anos que eu não ouvi. até o Bennett of the Remains parece um disco gringo. Não parece um disco brasileiro, né? É impressionante. É impressionante. E, bom, é isso que acontece, é uma tendência. Como hoje, a gente vê o trap, a gente vê o grime, quando a gente vê até a música brasileira também que tá flertando com synth, electro, coisas, tá, até já nem é nada novidade, assim, né? Sim. Mas tu vê que tá rolando várias coisas, assim, né? Nessa época, os anos 90, foi isso. Pois é, e daí se tu vai pensar os 2000 também volta pra uma coisa mais superficial, talvez, ali que nem a gente comentou no episódio anterior do Charlie Brown, uma coisa que não tem mais. E agora, se a gente falou da Cristal, também eu fiquei pensando, o Rio Grande do Sul agora tem uma cena de rap muito forte, que puxa uma raiz do negro e do índio muito forte, né, também. Então eu acho que a gente tá voltando pra é cíclico, né? Sim. São movimentos que acontecem. Sim, acho muito legal. E ele vai mudando. Teve um tempo, e até hoje, eu acho que o rap ali de Pelotas estava melhor que o daqui. Pior. Ali surgiu o Zudzilla, DJ Misha, Pouca Sombra, DJ Magrin. Agora tem a galera da Rubem Berta, time RB. Pior, tem uma galera. Não é só cantores, é MCs, beatmakers, diretores, pessoal gravando. Até aqui na Bom Jesus tem vários grupos e coletivos. Não, assim, festas também. A força do que a gente tá vivendo agora. A gente tá gravando esse episódio aqui início do ano 2023, né? A gente viu agora no final do ano passado ali em Porto Alegre recebendo o Rap em Cena, né? No Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Já tinha acontecido eventos menores. O próprio Planeta Atlântida esse ano recebendo ali o Matuê no palco principal, né, cara? Tipo, realmente muito doido o que a gente tá vivendo nesse ano de 2020, 2022, 2023. É assim, é cíclico, são gerações, né? O rap era como toda música como o funk já foi, né? O funk já foi... Né? Acaba sendo mainstream uma hora, cara. É incrível, né? Porque o que é proibido é melhor e etc. Claro. Quanto mais tenta se... Eu queria pegar a tua percepção sobre a diferença musical... falando na questão, por exemplo, quando eu citei antes aqui, que na época desse disco era mais complicado tu ter músicas aqui pra trabalhar em rádio, digamos assim, músicas mais pop. E o Olelê não. O Olelê é um disco que praticamente todo ele... Tocou... Não digo que tenha sido trabalhado como música de rádio, mas praticamente todo ele sim. Tanto que com certeza é o disco que mais tem músicas que vocês tocam até hoje nos shows. Mérito muito do Beto Machado, que foi o produtor desse disco. Quando o Pedro procurou ele trouxe de referência o som que ele conseguiu tirar, acho que foi do Mascavo, do Ratos de Porão. Ou seja, umas bandas de reggae com banda de hardcore, né? E tipo, entramos em contato com ele, fechou, e a primeira coisa que ele falava todo dia isso pra gente. A maior moeda, ou a única moeda, ou a mais importante das moedas que vocês têm é a canção de vocês. Se essa canção for boa, música eu aprendi assim, agora, faz pouco tempo, né? Música é a parte instrumental, letra é a parte escrita. Quando tu junta isso, tem uma canção, a gente fala música. Ouviu minha música? Não, tu ouviu a minha canção. Song, né? Uma canção. Sim. Quando tu tem essa coisa assim junta, sabe? E tu tem a possibilidade de ser executado em rádio e tal. Porque ali, como o Lelê falou, ali já não era mais uma bagunça, não era uma coletânea das duas demos. Já eram músicas novas, feitas já com uma perspectiva. E relativamente rápido. A gente fez o segundo disco rápido. Quando a gente começa a ir para o Rio de Janeiro, gravar, remixar o primeiro disco, perdão. O da Motinho, ali a gente começa a aprender, né? E é muito toque do Dado, muito toque dos outros músicos, das rádios. A gente tem o prazer de ir no Ronca Ronca. Pô, uma banda
Aqui a gente não tem a noção de como é grande o Ronca Ronca, que foi da Fluminense, que era 94.9 lá, a gente foi entrevistado pelo cara lá. Ali foi aula, sabe? Então, a gente teve sorte também ali de... E tu acha que a questão, tipo, foi gravado numa fazenda, né? Ele foi gravado... Quando tipo, a gente... o lance do local, foi quando gravado, a gente volta do pesa. Rio, o Beto Machado e a gente entra em contato e em acordo com a gravadora e com os engenheiros, que é o pessoal da família Dreyer, o Gustavo Dreyer e o Thomas Dreyer. Eles tinham um estúdio na Petrópolis. E antes de ser aqui, atualmente, na Bom Jesus, né, o estúdio Dreyer. Eles levam todos os equipamentos lá para um sítio em Morungava. E eu e o Beto Machado, a gente fica lá um mês direto. Nosso almoço, janta e café da manhã é torrada. A gente fica lá um... Não, mentira, tinha um pessoal que cozinhava, fazia um almoço pra gente ali perto, moradores e tal. Foi muito louco, cara. A gente ficou um mês num sítio, assim, gravando. E eu sabia exatamente o som de cada coisa, assim. De as captações cada um todas feitas. Isso. No final, ainda fui pro Rio e regravei, eu acho que todas as vozes, ou algumas vozes. Eu acho que eu regravei todas as vozes no Rio, no estúdio do Dado. Mas todas as demos, os vocais... Cara, eu fiquei junto de todo... Eu me lembro o Black Alien gravando, a Andréa Cavalheiro, a Letícia, o Gilberto Monteiro. Todo mundo que foi até o sítio gravar, sabe? E ali foi mágico, porque a gente dormia, acordava, almoçava. Eu acho que dá outra cara. Não tem... Todo mundo que grava assim num lugar isolado, sim, fica assim, acaba entrando no disco, sabe? Vocês têm imagens dessa gravação do sítio? Cara. Fotos, eu tenho foto com o Gilberto Monteiro. Eu não sei, eu sempre dou essas fotos assim pro pessoal usar no documentário, coisa assim, eu já botei assim alguns jornais, coisas, e nunca ninguém botou essa foto. Cara, foto eu, Gilberto Monteiro. Eu fiquei lembrando do documentário, não tô lembrando. O Heron Domingues, ele foi o produtor executivo desse disco. Ele também deve ter um baita material, um acervo grande sobre isso. Pelo menos, né? E aí, eu tenho fotos. O Olelê é o disco que realmente, assim, vamos usar o termo estourar. Porque daí eu coloquei também o Dívida. Ali o Dívida foi uma empurração minha, que eu já tava ouvindo bastante música brasileira, samba rock gaúcho, né? E começa a dar certo. E o Pelé também foi outra ideia minha. Tipo, vamos botar uma coisa folclórica aqui com naquele rap. Toque que o Miranda tinha te dado. Não sei se foi o Miranda, cara. Eu acho que foi o D2. Que o D2, né? O Marcelo D2 lá na Sinuca, na Lapa. Pô, meu irmão, você põe aí... Põe aquelas coisas lá, Galdério, lá, põe as shot, vaneira, milonga, sei lá, ele falou. Pô. E aí, chama a galera do daí eu me lembrei da Graforréia, cara, fazendo o Amigo Punk. Aquilo ali é milonga com Jovem Guarda. Sim. Né? E tanto é que o tom é o mesmo, é lá menor. Eu também, eu me lembro de tirar a música também do Vitor Ramil, Semeadura. Nós vamos prosseguir, companheiro. Só que ela é em Mi menor. Daí a Graforréia em Lá menor ficou mais fácil, assim, sabe? Assim que eu comecei a escrever e foi o que aconteceu. E aí a gente viu, o Beto Machado viu, a banda viu que a gente tinha ali, não digo hits, mas assim, muito mais potenciais de música de trabalho do que o outro disco. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque é desse momento que a gente interrompe o nosso trabalho junto, né? Eu lembro, justamente foi durante a gravação, até porque... Desculpem, mas é que eu tô... É Rio Grande do Sul, né? É assim. A gente falou num outro episódio aqui, justamente com o Fred, eu lembrando de quando a comunidade, que eu trabalhava com vocês, comunidade, e a demanda de trabalho da comunidade era absurda, assim. E eu não conseguia dar conta das duas, e numa conversa, principalmente com o Marcito, que ele me chamou pra esse papo, ele falou, cara, olha só, a gente tá precisando de uma pessoa, porque a gente tá realmente com um trabalho que... Eu lembro que eu fui no sítio, até fiquei uma tarde lá e tal, mas, cara, eu falei, eu não tenho o que fazer. Mas eu já tinha... escutado, tipo assim, eu tenho a demo do Olelê. E desde quando eu vi aquela com a lâmpada na capa, sabe? Eu tenho até hoje, eu tenho, guardadinho. E aí, tipo assim, cara, tu ouvi a demo, meu Deus, isso aqui vai ser um estouro, né? E aí, quando chega o material pronto, assim, né, realmente chama atenção, assim, né? Porque nossa, de ouvir do início ao fim, assim, e aí, realmente, daí eu comecei a encontrar outra mais na estrada, e aí eu já vi que aqueles shows que eram para 500 pessoas, 400, 600, já estavam virando para 1.000, 1.500, aí vocês entraram num circuito, vamos chamar de main stage do sul do Brasil, no mínimo, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Todas as bandas
dessa época tocavam nos mesmos lugares para mais de 1000 pessoas. Tequila Baby, Comunidade, Ultraman, Acústicos Valvulados. Tu tinha a rádio tocando, público, jornais, mídia, MTV tocando. As rádios locais, né? As rádios de cidades minúsculas. As bandas produzindo, estúdios de gravação, os Dreyer, a City, selos. Sim. Ou seja, tu tinha toda a engrenagem funcionando. Tudo. Daí os festivais funcionando no interior do estado. Festivais, tudo, né? mais shows, casa noturna. Casa noturna, festivais, qualquer feira possível, não sei se, né? Tudo. Eu acho que deveria chamar não de rock gaúcho, sei lá, os anos 90. Porque ele foi também, ele adentrou os 2000, e acho que até 2010, assim, né, teve seu ápice, o auge, né? Até 2010, e aí que eu me lembro, tu falou assim, quando chegou Charlie Brown, dominou ali, eu parei de ouvir música. Eu voltei a ouvir música mesmo, eu não gravei mais rap depois, assim, gravei mais raga, samba rock, sei lá. Os meus discos solos não tem nem nada de rap. Mas o rock, nem rock. Ele vai sumindo. E nem reggae, Ultraman. que são as coisas da Ultraman. Aí que tá. Na minha carreira solo eu tento botar outras coisas, de gente. Mudar cada álbum, de trazer, não mudar necessariamente, mas trazer, de ampliar, no caso, não é mudar. Vocês vão ampliando as referências a cada álbum, né? O Tente Enxergar não tem nenhum rap, mas tem raga, isso que eu falei. A gente já fazia isso. O que acontece é que, tipo, o Pedro acaba trazendo mais músicas assim que... Ou então eu ouço e, pô, pra mim parece raga isso aí. Ele até me falou um dia assim, não, mas isso aí era pra ser um rock. Mas eu não entendi assim, sei lá, tu me mostrou isso, eu assimilei de outro jeito, sei lá. O Tente Enxergar é um disco meio de volta às aulas, assim, tipo, o que a gente vai fazer agora, depois? Porque a gente ficou um tempo parado e aí lançou um DVD. Né? Que aí vocês voltam a trabalhar junto. Né? Eu tô pulando as etapas. Não, aqui, é assim que funciona a memória, não tem problema nenhum. Pode, vai e volta, a gente inclusive, vai e volta. voltando uns capítulos atrás, neste CD que eu tenho da gravação do show do Opinião, a Ultraman toca nesse show do Opinião uma versão raga de uma música do Queen. Pois ela já existia na demo. Já tinha na demo, é Dragon Attack, do Queen. Que é uma música do disco The Game, totalmente lá do B, assim. Totalmente lá do B, mas ela é da primeira demo, acho ainda, da Ultraman. A gente já comentou isso. Não sei porque é totalmente surreal, assim. Ninguém imagina assim, a Ultraman ninguém conhecia essa música. Claro que ninguém conhecia. Aqui ninguém conhecia. Eu fiquei conhecendo ela. Eu tinha o disco, o The Game, era um disco de vinil clássico, que as pessoas têm, não por causa essa música não chamava a atenção de ninguém, assim. Tipo. Não. Só que daí, é legal que o Tony tá falando agora do raga, daí eu me lembrei, cara, e tipo assim, tu ouve o Ultraman tocando a música, e aí no final... Desde a primeira demo a gente canta raga. Sim. Raga muff e rap, sabe? E aqui eu também fiquei de cara com o rap também. Depois ali, fase Charlie Brown pra frente, assim. Até o primeiro começo ali do funk, do Ostentação... Guimê. Cara, eu parei de ouvir música, assim, nada me agradava. Nada. Voltei a escutar com, sei lá, com música brasileira, com Jingle Bells, cara. Com o Dingo, que agora é Dingo, né? Sério, porque até o Dingo, nada me fascinava, assim. Essa época, assim, né? Esse hiato. Sim, eu ia comentar do hiato que vocês fizeram, porque vocês gravaram o DVD em que é 2007, 2008 e voltaram em 2013, é isso? Isso. O que tu ficou fazendo? Tipo, tu foi morar no Rio, não? Todo mundo fez alguma... Assim, eu fui pra Nova York. Tu foi pra Nova York. 6 meses em Nova York. O Júlio, anos em Londres. Pedro na Califórnia. O Zé Darcy em Dublin. O Malásia foi pra morar em São Paulo. E acho que o Marcito e o DJ Anderson ficaram aqui. E depois eu voltei, aí fiquei um tempo aqui, lancei o EP. Meu EP solo, fui pra Europa, fiquei 3 meses na Europa, voltei pra cá, fiz mais clipe, fiz coisas, lancei o disco, meu primeiro disco solo. Das Galáxias? E o Lado Brilhante da Lua. É verdade. Daí fui pro Rio, e aí morei em 2012, 2013, lá, 2011, 2013. Eu te encontrei lá uma vez que eu fui passar uns dias lá na casa do Luciano Calheiros. Produzindo, a gente tomou um chopp no Jubi. Eu não lembro exatamente o que eu fui fazer lá, mas eu tava produzindo alguém. Eu fui lá e tu tava morando lá na ponta do Recreio. Barra de Guaratiba. Um dos lugares mais longe do centro do Rio de Janeiro.
Tinha um ônibus, não existe mais, mas tinha um ônibus, era a linha mais longa do Rio. Dava tipo 40 assim, quilômetros. Assim. Quem pega o avião e sai é aquela ponta que tu vê lá de cima, aquela ponta de areia, que vai ficar tipo uma ponta de um triângulo. Assim. Ali é a Barra de Guaratiba. Aquela ponta é a Marambaia, uma reserva ecológica, dali é do Exército, da Marinha. Eles fazem testes com navio, com paiol, com bombas, canhões. Ali é um paiol também, eles guardam munição. E do outro lado é tipo uma baía, tem uma indústria ali de cargas e tal. Ali é uma parte antiga do Rio onde foi colonizado. E como é que foi indo até lá, até chegar nesse Cara, quando eu queria morar no Rio, e o Paulinho McLaren falou que tinha um quarto sobrando. Vem aqui olhar. Porra, é longe pra caramba, mas é lindo, cara. Nossa, é lindo mesmo. Um dos lugares mais lindos que eu... Tem carioca que não conhece lá, cara. Sim. A Barra de Guaratiba. E foi isso, o Paulinho McLaren tá até hoje lá tocando bateria, né? Tocava comigo na casa da sogra. Comigo, a gente tocava junto. E... bom, esse hiato, cada um foi fazer uma coisa, né? Foi fazer disco, todo mundo foi assim, foi morar bem longe, assim, um do outro. E tem no hiato tem uma coisa legal que é justamente assim, eu também faz um show de gravação do DVD. E não lança o DVD. E aí eles voltam a me procurar, na época que já voltaram a conversar. E tipo, vamos continuar onde a gente parou. Eu não lembro exatamente porque que foi parar comigo, não lembro, sinceramente não lembro. Mas tipo, daí veio, é que nós temos, eu lembro exatamente dessa frase, nós temos uma dívida, a Ultraman ter dívida, aquela dívida de uns anos atrás. E foi exatamente o que eles disseram, a gente tem uma dívida e a gente precisa pagar essa dívida com o nosso público. Porque a gente gravou um DVD, a gente precisa lançar esse DVD. Isso é verdade, porque a gente prometeu. Isso. Foi a nossa palavra. A gente gravou um disco, um DVD, a gente usou câmeras de 2007, 2008, né? Ele foi gravado. O que acontece? Em 2013, a banda volta, tá tudo, em 2014, tá tudo, já mudou, já é muito 4K. Defasado. E as imagens, o áudio e tudo, a gente, cara, e todo mundo dizendo, não vai dar, a gente, cara, a gente precisa. Resumindo, a gente consegue todas as imagens, a gente consegue passar de super VHS, a gente consegue passar para high definition, digitalizar as coisas. Já era semi-digital, né? A gente tem que transformar em 4K, basicamente em HD. Este ato gerou, obviamente, uma demanda de show da Ultraman. E aí a gente anuncia 2 noites no Opinião. Essas 2 noites lotam muito rápido de venda de ingresso antecipado. E com uma parte da verba arrecadada nesses shows, a gente resgata as imagens. Isso. Porque quem tinha captado as imagens não tinha entrado meio que num projeto de parceiro. Isso. Né? Mas como o projeto não tinha andado, os caras tinham lá, não lembro qual era a empresa. Foram 5 anos, imagina, isso. Né? Sim. Eu não vou dizer que era do pessoal do René, que isso não é sacanagem. Não, era do... Não, era outra empresa. Putz. O que foi do diretor do não vou falar o nome do Tubarãozinho. Eu errado, que a memória também, né? Mas foi são natural, fragmentos. Foi natural, assim, se vocês resolveram voltar. Do Veríssimo. Do Cláudio Veríssimo. Aí foi a equipe dele lá, foi a empresa. Tem água ali, né? Porque a minha voz tá indo pro saco. Eu aceito uma cerveja. Em qualquer lugar. Eu aceito uma dado beer. Eu aceito mais uma dado. Mas é que realmente teve essa... Aí teve esta volta. E a partir desta volta, a Ultraman se reorganiza como banda. Isso aí. E esse intervalo de vocês, Tony, de 5 anos, 5, 6 anos sem tocar, com cada um fazendo seus projetos pessoais e tal, isso trouxe a vocês a certeza de que vocês poderiam voltar ao Ultraman e a partir disso uma nova fase da banda mais relax, menos com menos cobranças internas, e isso estaria dando certo até hoje? A gente voltou do jeito que meio que parou, sabe? E cada um tá seguindo seu rumo, e quando dá tempo a gente se procura e vai, vamos ensaiar coisa nova, porque o espírito da Ultraman nunca foi um espírito de intérprete, sabe?
Quando eu falo isso, eu tô tentando tirar a palavra cover. Sim. A gente sempre foi uma banda de criação. E não é uma banda que faz cover de si mesmo, que isso às vezes acontece. Também né? a gente se encontra no estúdio, não é pra Aham. tocar peleia. Total. A gente tá não ligado? vai Aham. ensaiar a dívida. Nunca. Não vai ensaiar General Preserve. A gente vai, mesmo que tenha, não, vamos tocar a dívida num festival, coisa. Não, beleza, a gente dá uma passadinha nela. Antes do solo do dívida, a gente deu. Sabe? Não Só pra completa. dar aquela- Como é que é o fim? Então, bum, só pra se lembrar como é que é, né? Mas não precisa, né? A gente tá num pique, assim. Mas quando a gente voltou, a gente ensaiou, assim, só um pedacinho, já sabia. E a gente, no primeiro ensaio, a gente fez já 2 músicas. Ou fez já o embrião de 2 músicas. Ou seja, o espírito mesmo da Ultraman é de compor, de composição mesmo. Quando o Pedro começa a tocar, já alguém já vem em cima e eu já cria, é automático a criação. Para outras bandas é difícil criar. Tua relação Pra com nós as é músicas muito- antigas já te obriga a usar teleprompter? Não. Não, é. Não, favorável, porque- olha. Tu lembra das letras todas? Cara, eu tava vendo, cara, assim, Quincy Jones, vi o documentário, o segundo do Quincy Jones. Tem o Quincy e tem esse Quincy novo da Netflix aí. Que é quando ele fez a trilha sonora lá pro Museu da História Negra Americana. Que ele chamou o Barack Obama e tal. Ele tem 2.000 canções, cara, registradas em direito autorais, assim. Seja ele como compositor, arranjador, 2.000. Cara, eu não tenho nem 200 canções. Como é que eu vou esquecer as minhas... Eu até esqueço. O que acontece? A gente foi fazer no Agulha, a gente fez o show do primeiro disco, do segundo disco, eu acho. Ou do segundo. Não, a gente fez do segundo e do terceiro, porque estavam fazendo 20 anos. A gente fez o disco na íntegra, né? Shows no Agulha que a gente fez do Olelê e do Incrível Caso. A gente teve que ensaiar essas músicas que a gente não tocava. Mas na hora do show não preciso de teleprompter, era só dar uma ensaiadinha, assim. Porque eu acho que eu tenho poucas músicas, cara. Não tenho tantas músicas, não. Eu tive que fazer essa pergunta porque é muito Olha, clássica. o Roberto Carlos tem quantos? 30 discos, cara. Mas ele já usa o teleprompter, faz tempo. Mas ele usa. Então. Ele merece, porque tem 30 discos. Qual outra meia tem 5 discos autorais, né? 5 discos de estúdio, que a gente chama, né? Claro, tem o DVD, tem o MTV Bandas Gaúchas, tem o DVD Máquina do Tempo. Mas são 5 discos. Aí tem mais 2 discos solos, mais um com o The Fall. Assim. Eu acho a minha discografia, a nossa discografia, meio... Dá pra ir além, sabe? Dá pra... Tem mais coisa pra vir. Acústico MTV Bandas Gaúchas. Da hora, baita projeto ali, que a banda foi conhecida. Antes eu tive uma gafe, né? Que a gente voltou de São Paulo e aí estourou com o Sambô. Não, a gente gravou, depois do Incrível Caso, a gente grava o MTV Bandas Gaúchas, com o Falcão cantando A Dívida. E aí alguém publica, né, o YouTube assim, tipo, Falcão, Dívida. Publica. Porque esse clássico que a pessoa joga. Porque nessa época, tu lançava um DVD, ele não ia pro YouTube. Não, alguém tinha que denunciar. Tá, né? E eu sei que todo mundo achava que era do Falcão. E aí Sambô gravou, Leandro Sapucaí gravou Dívida. E aí que a banda é conhecida no Brasil inteiro. Até então ela não era conhecida. Tanto que a gente nunca tocou em Pernambuco. Abriu pro rock, Recife, lá, esses festivais. O Mada, no Natal eu toquei com o Estéreo Maracanã, porque eu tava morando no Rio. Tem coisas que estando lá, né? Estando em São Paulo, ele sabe. Estando em São Paulo, estando no Rio, vão acontecer. Mas eu lembro de algumas tentativas de vender vocês para alguns festivais e esbarravam na equipe. Na quantidade de passagem aérea saindo de Porto Alegre. Saindo de Porto Alegre. Era um problema. Sempre foi um problema. Sempre foi um problema. Mas, por exemplo, o Chico Sainz, Nação Zumbi, o Lirinha, a banda do Lirinha, o Cordel. Tinha várias bandas de Pernambuco que vinham tocar aqui direto e tinham o mesmo número de integrantes. Mas eles vinham fazer opinião, né? Eles vinham na cara da coragem. Sim. É que eu digo assim, que os festivais, quando se tentava vender bandas daqui, isso não só com vocês. Desculpa, eu acho que é um pouco de perseguição nessa época contra o Ultraman. Talvez alguma coisa aconteceu lá pro produtor, que é o mesmo, do Hack Beat e do Marco Zero lá, que são os 2 grandes festivais lá, pelo menos eram, né? Do Abril pro Rock. O Paulo André? Alguma coisa dele que não queria fechar com a gente. Já fechou com todo vocês. Mundo do rock gaúcho, menos com o Ultraman. Todas as bandas comentam aqui que... Treta. Essa treta. Tipo...
Posso estar errado, né? Posso estar errado, mas eu acho que alguma coisa Alguma ali coisa dele pode ter, né? Uma pulguinha atrás. Uma das ideias desse projeto é que a gente resgatar histórias mal resolvidas ou mal explicadas. Vamos né? ligar pra ele agora. Né? A gente Liga pode, ele pra esse corno. Né? Mas o Acústica MTV Bandas Gaúchas, que nós temos aqui, né? Ele foi um projeto realmente assim que chamou a atenção, né? Querendo ou não, era um projeto de orçamento baixo, um cenário muito simples, porém muito bonito, né? E ali vocês tiveram a possibilidade de apresentar o Ultraman num formato que tu mesmo já disse que era uma coisa mais da tua essência, né? Sem a guitarra, né? Do violão. Mesmo a essência das canções, como tu disse. Primeira vez que eu toco num disco da Ultraman. Sério? Sim. Tipo, não. O solo de Dívida é meu, sabia? Ah, é? É meu, eu fiz com uma guitarra Giannini SG, toda. O solo gravado no Olelê? O solo de Olelê, eu gravei. É teu? Mas Depois, no acústico, é o Júlio Porto que faz. Ah, sim. Mas o solo de Dívida... Então, daí eu toco violão de nylon, né? Que é um pouco mais a praia do samba rock, né? Sim. Porque, então, até aí a banda já tá com 3 discos e vem esse projeto que a Ana Butler, da MTV, né, convida nós 4, né, as 4 bandas, né. Tanto, até me lembro na época a comunidade ficou de fora, ficaram bravos. Fred ficou puto, Ficaram né? de cara, ficaram de cara. Puto. E aí, mas não dava, a Tequila também ficou puta, né. Todas mereciam ir, eu Sim. acho. Mas eu acho que foi uma escolha dela, né, e resumindo, pra nós foi ótimo. O Sim. Vander tava lá, morando em São Paulo, então... E o cachorro, né? Sim. Tanto que eu acho que o DVD, o Bandas Gaúchas chega... Só afirma o sucesso do Cachorro Grande. Assim. Saiu junto com o Pista Livre, praticamente. Saiu junto, praticamente. Foi um debate bem forte na época. Claro, não, foi um golaço isso. Foi, claro. Foi um golaço ter saído os dois juntos, porque só... Eu vendi show pra caralho. Só reforçou a moral O Cachorro Grande faz um grande show no acústico. Ele repete as músicas e tal, mas o resultado depois é incrível, assim. E nós, a gente já estava acostumado com aquilo, para nós não era novidade. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já estava... já tinha visto 1000 shows no Cachorro Grande, mas parece que São Paulo descobre, né? Ou o Brasil, né? O Brasil e tu falou descobre antes ali daquele encontro com o Falcão, né? O Falcão do Rato. E o Brasil descobre a gente. E o Brasil descobre a Bideobaldi. Também é ali que descobre Isso. Mas como é que foi do Falcão? Como é que rolou? Vocês se conheciam antes? Conheciam já dali do Rio, da cena? Já se conhecia. Ele tinha dito, um dia eu vou gravar junto com vocês. Mas o cerne do projeto, já no cerne, a Ana Butler fala assim, para não ficar tão bairrista, essa coisa de bandas gaúchas, chamem um convidado de fora do Rio Grande do Sul. A gente chama o Falcão, Bideobaldi chama o Roger. Que não era o Roger. Não era o Roger, era pra ser o Evandro Mesquita. Putz, mas aí o Carlinhos contou pra gente no outro episódio aqui. E aí vem o Roger, que é um bolsominion, né? Merda. Que merda. Não, o Falcão também, né? Tornozeleira, tá? Não paga pensão. E aí o melhor é o Paulo Miklos, cara, faz o dia perfeito com o cachorro, com os cachorros. E aí o Vander, como é punk... O que é punk, cara? Eu não vou fazer o que tu tá me mandando eu fazer. Vou gravar com o punk falou assim, não, meu convidado especial é o Tom Capone. Ele fala isso. É verdade. E o Tom Capone era o melhor amigo dele, eles estavam tocando junto, gravando junto. E ele ia chamar o Tom, né? E o Tom vem a falecer num acidente de moto e aquilo ali foi bonito também, claro, sabe? É simbólico. É simbólico, porque, minha participação não tá aqui, mas tá aqui, entendeu? Claro, ainda mais pra a história e o Tom Capone, ele é Tom, desse nosso movimento. O Tom Capone é o cara que regrava todo o primeiro disco da Ultraman. Aquela demo que a gente tem aqui, vai pro Rio e ele regrava as vozes, ele remixa, ele faz um monte de coisa. Ajuda pra caralho a Ultraman. No episódio anterior, tu falou também de um momento engraçado da tua carreira, que tu foi fazer um festival com a Ultraman, que tinha um Defala, que tu também era vocalista do Defala. Como é que tu foi parar no posto de vocalista do Defala? Eu tava gravando jingles pra galera inteira ali, não só pra
O Flávio Santos e o Fornazier tinham a Def Áudio. Faziam jingles, produção, música, trilha sonora para campanhas, para filme, curta, longa, videoclipe, tudo. E eu gravava em outras agências. E um dia eles chegaram assim, cara, não quer entrar pro The Fala? Tem umas músicas aqui, e o Edu, ele tá em carreira solo e ele não vai fazer mais nada, ele tá fazendo os lances dele, tá morando em São Paulo, e a gente tem mais um disco com a Cogumelo, que é, porra, o selo de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, que gravou o disco aquele de funk metal. Acho que até gravou 3 discos de Fala Cogumelo. O King Bull. O Kings of Bullshit. Kings of Bullshit. Sim, esse disco é 92, 92. Isso. Eu entro no The Fala em 96. E aí gravo, e aí um pouco antes da Ultraman gravar, 98, né? Tem esse festival. E sai a música no Leite Quente. Tá, eu não tô lembrando. No disco saiu com a grafia diferente também, o The Fala. Isso, não foi nada imposto por gravadora, nada. Foi uma viagem do Flu, acho. Tá. O Flu tava nessa assim, ó, vamos mudar um pouco. Tipo, já que o Edu porque não tá. Porque The Fala, o Edu não tá, então vamos assim, ó. Eu tenho uma amiga minha que faz numerografia, não sei o que, astrologia, com números e com coisa. Ela põe assim, ó, D.FHALA. Tudo. E botamos. Eu falei, o Castor beleza. Era tu, o Castor, o Flu. O Marcelo Fornazier e a Paula Nozari na bateria. Era a Paula na bateria nessa época. Tá. E o single é uma regravação do Azimuth, é isso? Isso, Linha do Horizonte. Linha do Horizonte. Com rap, com funk melody. O The Fala sempre foi uma banda muito irônica, assim, né? E a gente... Pô, olha só o... Viu, ó? Tudo é. Tá falando do Edu aí. Espírito obsessor do Educar. Putz, cara, isso aí é um rap, né? Não, e é legal. Vi, assim, a primeira vez que eu vi Linha do Horizonte, e aquele sintetizador. Puta, que fazia Dr. Dre, né? E o beat. Aqui vocês gravaram aquele clipe, vocês caminhando nos cômodos. Ali é na RS 40. Ali, Pinhal. Isso é. Quem tá chegando entre Cidreira e Pinhal tem o Túnel Verde. Sim, depois que tem aquelas plantações de eucalipto ali, tem uns cômodos. Eucalipto, pinhos e aí tem o Túnel Verde, Capivari, depois de Capivari, né? E aí tem... Ali a gente gravou o clipe. E nas dunas, acho que de Cidreira ou Pinhal. Mas é ali, aquilo ali o clipe. E aí a gente colocou... A ideia também era... Pô, isso aqui é um rap, né? Vamos botar um funk melody. A gente botou grandes momentos de prazer, meu bem-querer, não se compara à canção que eu fiz pra você. Bate, bate, bate coração. Por você, eu vou morrer. É assim, isso é aquele, né, cafajeste, canalha, funk melody, assim. E tá aí, esse foi o single do The Fala, né? Sim. Mas, cara, ali são 22, 23 músicas, maioria do Castor. Aquele, pra mim, é o disco do Castor Daut. Que é o compositor do The Fala. Sim. Claro que o Flu é compositor, a Biba era compositora, o Edu então nem se fala, mas o Castor, ele é o Paul McCartney ali, cara. Ele tem uma ligação assim com os anos 80, assim, 70 também, né? 60, 70, mais que 80, né? Na verdade, 80 ele lançou o trabalho dele, mas a influência toda dele tá ali. Cara, tudo, desde Beatles, Stones, o que mais? Ele gosta de Rush, ele gosta de 10 Years After... Ele sabe todos os discos solo do Paul McCartney, as músicas, cara, sabe tocar todas as músicas do The Fala. Ele curtia da banda dele, sabe? O Husker Du. Cara. A gente ouvia junto lá, a gente foi gravar daí, a gente ficou um mês em Belo Horizonte pra gravar esse disco, o Top Hits. Porque a gente produziu muita música junto, por isso que virou Top Hits, parecia uma coletânea. A gente fez umas 3 demos, eu, o Fornazier, o Flu, a Paulinha e o Castor. Era muita música em inglês também do Castor. E nessa época se permitia gravar em inglês, né? Então, e tá tudo ali nesse disco. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Mas é o disco do Beatles. De ser teu amigo por causa disso. Eu acho que aí, cara, nessa época ele deixou. Porque até então eu, era fãzão dele, ele se cumprimentava assim, legal, né? Ele tava naquela época do disco solo, aquele do terninho, né? Aquele meu nome é Educar. Vai tomar no... Meu nome é Educar. Meu nome é Educar.
Aquele disco é tri do Dr. Dre, cara. Muito. Né? É muito... Caralho, esse disco. É West Coast, né? Pum, pum, pum. Total. Porra. Eu acho sensacional. Eu fui no show de lançamento. Eu também fui. Opinião. Agora o Gildo no baixo, não foi? Exatamente, cara. Então, todo mundo externinho. Exatamente. Show, pá. E aí, não foi por Mas isso. daí eu acho que por eu estar nesse disco aí, sim, aí que eu nunca mais vou ser amigo desse cara. Porque até então era, sabe? Porque daí ele só me vaiava, assim, nas redes sociais me vaiava, tipo assim. Eu falava uma coisa de política, fiz lá o Gangue da Matriz, né? Tipo, tem alguém quer ser deputado, alguém quer se eleger. dava umas indiretas. Botava nos posts assim, tá que nem o Tonho, assim, sério? Os posts pro Chernobyl, assim. Brasilidade, tá que nem o Tonho querendo brasilidade. Assim. Começou a me queimar assim, a fula. Eu, cara, chega. Né? Meu brode, né? Não, eu parei de seguir, parei de seguir. Quem sabe aqui E outro, o The Fala não é ele, velho. O The Fala é Flu, é Biba, claro. é Fornazier, é Castor, é Truda. É todo mundo que passou. Não, cara, sabe que o Castor... Aliás, o Castor, nós temos que trazer o Castor aqui. Pianta também. O Pianta no começo Pianta, ali. mas o Pianta também graforresta harmônica. Claro, né? Então são vários gênios, assim, né? Então não tem porquê. Não tem porquê. O Castor, nós tem temos que medo de trazer mim. O Castor aqui. Não tem medo de mim, Eduzinho. Seja amigo do Tonho de novo. Né? Não sei. Vamos fazer... Acho que agora eu não quero. Eu não sei se o Tonho quer, né? Agora eu não quero se ele quer ser amigo do Edu de novo. Vamos fazer a primeira reconciliação. Eu já tenho a Martina Santiago, não quero. Botar. Não preciso mais, não. Tem já. Bom, gente, a gente vai ter que chegar ao final desse segundo episódio, porque o tempo urge. Não sei se teremos mais um episódio com o Tonho. Vamos ver, né? Ou pelo menos nessa fase do projeto, nessa segunda temporada. Podia me chamar só para comentários, assim. Comentários. Se for uma outra pessoa. O que tu acha disso? Não, pode trazer outra pessoa, assim. Tipo, e aí eu fico assim, ó. Mesmo. Olha só, uma boa ideia. Não, sabe uma ideia que a gente tem? Eu tenho, não te falei ainda, mas uma coisa que a gente pode fazer, assim, sabe? É uma coisa bem Beavis e Butthead, assim, sabe? A gente botar os clipes, assim, tipo, de algumas bandas e chamar outros caras para comentar. Comments. Das outras bandas. O Comments hoje tá muito... Isso, o React, né? Vídeos do Tonho Broco reagindo. Reações reações do Tonho a outros artistas. Aí que tá, eu sou perfeito pra isso, porque a Ultraman foi a pior banda de videoclipe de todas. Todo mundo tinha 10 clipes, 15, 16, sei lá. Ultraman, até o Olelê teve 3 clipes. Cara, é o Voa Mais de 100, Bico de Luz, Dívida. Depois vem, acho que... só isso, 3. Aí veio o De Canto Sossegado, que a gente faz ali na praça. É uma banda de clipes, né, cara? Cara, a gente não tem quase nenhum clipe. Mesmo com a MTV amando vocês. Depois, por isso. Ou não por isso, mas... Ou por estar lá, por estar em São Paulo, no Rio. Os poucos clipes foram certos também. Foram com uma produção boa. Era caro ter um clipe nessa época. Claro, a gente não conseguia fazer hoje com celular ou com coisa, com câmeras, com câmera VHS... A gente tentava, mas não rolava o resultado, entendeu? Claro. Daí quando tu voa mais de 100, tem uma produção toda lá da filha do Jabor. A Carolina? Carolina Jabor. Daí o segundo clipe, o que é Bico de Luz, é um trio. É a Bárbara, o Cristiano Zanella e o Cristiano Traem. Que tinham ganhado o VMB com a comunidade. E aí veio o terceiro, sabe? O terceiro clipe é com o Dívida, daí é com o René. Aliás, o Bico de Luz tem várias cenas gravadas, né? Cenas de vocês tocando ao vivo são no show de lançamento desse disco. Aparece o Dado, aparece o Wanderson Negrão. Isso. O compositor do Bico. Claro. Sabe que a gente, quando a gente trouxe... Lembro de tudo, só não lembro os nomes. Quando a gente... Tu lembra do after do show de lançamento desse disco? Lembro, o Dado dormiu no chão, cara. Dormiu no chão da casa do... O Gordo morava lá. Na casa do Gui? O Gui e o Gordo. Lá atrás do Zafari. Do Zafari da Bordini. E o Gordo falou isso no... Tu não viu o DVD? Não vi, Tu não viu cara. o documentário da Ultraman? Tu não viu? Não vi. Tu vai dar risada, Lelê. A gente fala de ti, mal de ti pra caramba. Pô, legal. Cara, tem o Gordo fala assim, pô, meu, tô ligado. Que convidou, terceiro membro da Ultraman aí, tô falando mal de ti. Pois é. O Gordo fala assim, tá ligado, aí eu acordo no outro dia assim, tá ligado, tá o Dado Villa Lobos dormindo no chão, mano, acorda aí, meu.
É meio difícil, mas seria legal conseguir o Dado Vila Lobos pra vir aqui pra contar uma história dessa época, Ultraman, comunidade na rock, né? de cara, tem histórias Pior, né? bizarras, assim. Mas essa do show de lançamento... Essa ele não se lembra. Não, com certeza ele não. Doidão e tava... Com certeza ele não lembra. Eu acho que ele cheirou cheirinho, cara. Cheirinho, Daí ele se perdeu, cara. Difícil quando cheira cheirinho. É preciso amar. As pessoas... Não. O pior loló do Partenon, né? Pegou. Nossa senhora, veio parar em Porto Alegre. Pior. Não esqueça que o Aborto Elétrico e o Legião Urbana eram bandas punk. Claro. Total. Muitos já devem ter experimentado Cola Sapateiro. Coisa óbvio. Né? Loló Espírito, Loló da Paulina, da Cachorro Sentado. É fichinha. Para. Foi só uma dormidinha, entendeu? Só pra pegar o voo depois, no outro dia. Em Brasília haviam substâncias bem melhores, assim, né? De melhor procedência, com maior poder aquisitivo, inclusive dos artistas. Até hoje. Né? Até hoje eu não sei, mas na época certamente, né? Agora também, ó, não vamos reclamar não, cara. Agora a gente tá perto do Uruguai, agora quem tá tirando onda, quem gosta, né? Tá tirando onda é nós agora, que a gente tá perto do Uruguai. As coisas vão mudando, né, Tony? As flores de plástico não morrem. Não morrem e jamais. Tonho Croco aqui, não quero ser que maravilha, eu acho que tá lindo demais, né? Muito bom. Essa segunda temporada, porque depois a gente volta. Esse projeto ele é cíclico, ele é que nem a música, ó. Exatamente. Ótimo. Ele tem momentos e momentos, daqui a pouco a gente desanda para outro lado aí, nós vamos te chamar de novo. Até para falar, né? Coisas que daqui a pouco tu conversando, como é que eu não falei disso? Como é que eu não falei daquilo? Porque é muita história, né, cara? Tem muito, eu vou pela a pauta, né? A pauta de vocês. Então, tá pautado o que tá pautado. E a gente já chegou à conclusão aqui que neste projeto, neste formato que a gente tá fazendo aqui, o legal é trazer convidados individuais. E não, tu mesmo disse que viu o episódio ali com os cachorro grande, é que às vezes 2 ou 3 convidados fica muito tumulto, sabe? Eu acho que as histórias estão rendendo mais com convidados individuais, assim. E acho que foi mais um exemplo, né? E repito, assim, tipo, me agrada muito mais o formato, assim, jornalístico da coisa, assim, ter a Carol aqui, sabe? Dar realmente um embasamento, assim, porque eu acho que a gente... é legal ter podcasts pelo mundo inteiro, Brasil inteiro. Acho que as pessoas se expressam. Claro. Isso é legal, né? Mesmo de um jeito amador e tal, mas, pô, olha que categoria, né? Que diferença, né? Quando a gente tem jornalistas, né? Que, tipo, pô, a gente falou aqui de Jorés Fonseca, né? E como é diferente a história, e fica depois para as outras gerações. Então, é uma responsabilidade a tua profissão, sabe? Tipo, e a gente vê um monte de podcast irresponsáveis aí, propagando. Sabe o que eu tô falando? Sim. Você sabe, as pessoas sabem. A gente às vezes aqui pode ser por isso meu medo também. Ou não, mas às vezes é até problema de memória. A necessidade de ter, da treta também, ou da polêmica. Porque ganha gerar likes, mas a gente não tem algoritmo. Assim como vocês não estavam muito preocupados em... Pois é, esse é o espírito, eu a acho. gente, tipo, a ideia sempre foi, né? Quando o Lelê me chamou pro projeto, a ideia era registrar. Porque eu falei, né? Eu estudei muito os anos 80 e tal, ali começo mas os anos 90 tem um gap de registro, né? Não tem, assim, muita coisa. Então, tipo, porra, foi a época... Ela ia nos shows. Eu ia a gente fazia os shows. Mas deixa eu dizer, assim, pode não ter sido lançado isso. Esses registros, pode eles ser. estão todos assim em várias gavetas, como foi o documentário da Ultraman. A gente descobriu na pandemia. Eu tava caminhando assim, não podia se encostar as pessoas, e tudo com máscara, no auge da pandemia. Assim, eu encontro o Lê Silvelo, que foi empresário da Ultraman, do outro lado, no Jardim Botânico, do outro lado da rua. E aí, meu, como é que tá? Beleza? Não vou atravessar a rua pra não te, né? Ô, Tonho, tu não imagina a chama aqueles VHS que a gente ia digitalizar uma vez e se perderam. Cara, foram 10 ou 12 anos perdidos os VHS. Tu tá brincando? Não, tá lá na garagem do meu pai. Tô te ligando amanhã, tô indo lá de carro, lá, deixa lá, assim. Tu empurra pra fora da garagem quando eu chegar, e aí eu pego e põe no meu carro, que é pra gente não se encostar, não tem, né? Foi assim, com máscara, com coisa... Não, cara, a gente tem muito material também. A gente tem muito, eu guardei muita coisa. A gente tem muito a gravação das demos e das pré-produções e dos discos, assim, pelo menos fotos, registros fotográficos, mas vídeo também. Eu me lembro daí já o Incrível Caso, que daí foi o Ganjamin que produziu, não sei se está com ele esse material, com a gravadora. E depois o Capa Preta aqui em Porto Alegre também, muitos vídeos, horas e horas de material. Então, tem, só que não foi lançado.
Pois é isso. A gente também tem, o Lelê guardou muita coisa. Na primeira temporada a gente usou muitas imagens dessas que, enfim, ele guardou. Agora a gente tá focando mais em não contar histórias mesmo, mas a gente tem as redes sociais do projeto para postar essas coisas mesmo. E a ideia também é um livro. Se tiver alguma editora que quiser lançar nosso livro... Temos o livro. Temos um livro aí, gente. Carol, eu não posso encerrar o episódio antes só de dizer o seguinte. No início do episódio anterior com o Tonho, eu falei aqui que o Tonho é um cara de muita palavra e que ele falou para nós que estaria aqui e eu quero deixar aqui para encerrar uma história, porque desses anos que a gente viveu trabalhando, que a gente se conhece e tal, teve uma história que eu faço questão de contar aqui, deixar isso registrado, porque nessa última fase que nós trabalhamos juntos, e aí já foi uma fase também que eu já estava meio que largando assim, mas a gente lançamos o DVD, né? E aí eu já não estava mais trabalhando, eu já tinha fechado as portas da Ulelê como escritório, e um dia o Tonho me ligou para falar comigo, para pegar meus dados, para colocar na divisão da porcentagem da prensagem do DVD. E eu falei, cara, mas por que isso? E ele falou, porque isso é o certo. Tu nos ajudou a fazer isso. E o certo tem que ser feito. Não sei se tu te lembra disso. Mas eu tinha combinado. Exatamente. É que nós tínhamos combinado isso, mas como... Tu não te lembrava. Não é nem que eu nem me lembrava, cara. Mas é que a parte final do meu escritório, da minha fase como produtora empresária, ela foi tão triste pra mim, ela foi tão traumática, que muitas coisas daquela época ali eu não lembro direito, assim. Mas isso que tu me falou aquele dia eu não me esqueci. E tu sempre demonstrou ser um cara, porque aqui a gente aborda muita história, muitas indas e vindas, e nessas indas e vindas tem coisas mal explicadas, né? E que até agora algumas estão se explicando, outras não, e a vida segue, não guardo mágoa de ninguém. Mas eu faço questão de ressaltar que tu sempre foi um cara correto no que tu falou, tu sempre foi um cara que teve palavra, tu é um cara de opinião forte, quem não te conhecia tá conhecendo hoje, e faço questão de deixar isso registrado, porque esse projeto aqui, como foi uma ideia minha, que eu chamei a Carol, que abraçou a ideia comigo, eu faço questão também de contar coisas aqui que eu acho essenciais que elas estejam registradas em áudio e vídeo. Obrigado, Lelê. Tá? Fiz questão mesmo. O certo é o certo, o que a gente combina é o certo. Claro. Se o mundo fosse assim, cara, ia ser bigode, né? O famoso fio do bigode. Mas é que cada vez é mais difícil, né? E eu faço questão de deixar isso aqui. Obrigado pelo... Tu é meu irmão pra sempre, tu sabe, irmão. Tu sabe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, tá aqui, adorei. Só vim porque eu odeio podcast, tá? Odeio. Só vim porque tem uma jornalista no meio. Não, viu? Viu só? Eu fico quietinha aqui, meio só ouvindo, mas assim, Tô pegando todas as histórias, né? Pra mim, esse seria eu faria já os teaser, as coisas tudo assim. Eu odeio podcast, mas... Não, baita corte. Corte, produção. Eu odeio podcast, mas esse aqui, né? É isso aí, então. Não tem maneira melhor de encerrar mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Mais uma vez, obrigado, Tonho Croco. Já tá na hora de acabar sem isso voz, mesmo, né? Eu tô ficando sem voz, ó. Carol, sem dado vira. Obrigado mais uma vez. Valeu, Tonho. A segunda temporada segue. Maravilhoso. Do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. A gente segue aqui no oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Também com apoio de Dado Beer, Produto Oficial, Montecchio Pizzaria, Amora Imagens. Nos siga no Instagram, EQSSADN, que são as iniciais de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que a gente está postando lá muito material inédito, principalmente de imagens das histórias que a gente conta aqui. Voltamos na sequência, seja ela na semana que vem ou no episódio que vem a seguir, se você deixar aí a sua plataforma de vídeo rodando ao natural. Abraço, valeu. Valeu. Tchau.